Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Barca. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, porque ela foi a minha doula no parto do Apolo. E tenho o prazer de receber aqui no meio do mato a Milena Becher. Ela é massoterapeuta, acupunturista e doula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde da mulher, saúde da gestante. E o legal é que a Milena empreende nessa área, então vou querer saber disso também. Mi, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Fer, obrigado por estar aqui nesse lugar maravilhoso. É um mato divino, né? E sempre me sinto muito bem aqui. Ai, venha sempre, você sabe, né? Você vem. Eu cuido de você. Mas se apresente aí pra essa galera que não te conhece. Eu sou Milena Becher, eu trabalho com a massoterapia há 9 anos. Trabalho com acupuntura, também me especializei. Sou doula há 5 anos. Né, tive também um processo de especialização de psicologia, né, transpessoal, para também entender um pouco desse mundo mais espiritual dentro do meu trabalho também, porque eu acho que para a gente poder trabalhar com o corpo, a gente tem que trabalhar com a mente, com o emocional, com o espiritual, porque tudo é um conjunto. Então, venho ainda buscando muito especializações para poder entender esse lugar, né? Você sempre trabalhou nessa área de saúde da mulher? Não, eu comecei com a massoterapia, que me levou as minhas primeiras clientes a serem gestantes, e que aí eu comecei a entrar nesse mundo, né, porque eu já era mãe, eu já tinha 2 filhos, né, e eu tinha um vazio dentro de mim, assim, dentro da minha gestação, no meu parto, né, porque eu queria ter um parto normal, mas eu tinha muito medo, passei muitos processos, mas eu não tinha o conhecimento. E eu comecei a ter conhecimento através da área da saúde, na massoterapia, e das gestantes que começaram a vir a se cuidar, né, fazer drenagem, cuidar do corpo, e aí eu comecei a me interessar por esse lugar, a entrar nesse mundo que eu não sabia nem que era uma doula, né, então eu realmente, eu fui saber que era uma doula, acompanhando uma gestante que estava com uma equipe, né, acompanhando ela com uma doula, e aí ela que me trouxe isso, ela falou, você cuida de mim como uma doula, daí eu falei, que é isso? Daí eu comecei a pesquisar, e me interessei muito porque aquilo me tocou muito, e eu senti assim que a cada gestante que chegava era uma coisa que eu estava também me curando, também trazendo conhecimento que eu não tive oportunidade de ter. Pois é, você fala que não teve esse conhecimento, a gente tá falando a gente falou, né, o Rafa tá com 19 anos. 19 anos. Imagina, 19 anos atrás. E a minha filha 15. Pois é, e a própria literatura que fala sobre isso é muito atual, né, Mi? Muito atual, muito atual. Não se falava em nada disso, né? E a tecnologia, assim, já existia, né? A internet, Facebook, era o Orkut, né? Depois passou por Facebook. Mas, assim, a gente vivia de uma forma mais... Eu, por exemplo, diferente, né? Então, eu não tinha muito acesso a computador, eu não tinha muito acesso a esse lugar de ficar pesquisando e... Eu busquei a gestação, eu sabia, eu tinha 22 anos, então eu estava grávida, né? E eu busquei aquilo que estava ao meu redor, aquilo que eu conseguia enxergar, né? Mas era muito voltado para a opinião médica, né? Médica, total. Eu fui realmente, né? Fui sendo acompanhada por esse. Eu gostaria de ter um parto normal, mas eu tive muito medo. Mas realmente aquela composição médica ali me levou a uma cesárea assim facinho. Né? Muito fácil. E eu me permiti, só que eu sentia dentro de mim algo que não estava sendo natural, né? Não estava sendo fisiológico, né? Que hoje, com meus estudos, com o processo, quando eu acompanho as gestantes, eu trago muito isso. É uma escolha, é uma opção tua, você ter um parto, né, normal, né, vaginal, ou um parto cesárea. Às vezes você vai precisar ter uma cesárea, uma questão de risco, né? Mas você deixar essa parte fisiológica aí acontecer, né, Fer? Então hoje assim eu vejo que é muito isso, a gente precisa estudar muito a gestação consciente, a concepção consciente, porque existe algo muito mais forte, né, dentro dessa gestação que está chegando para a família, né? Você chegou a estudar isso pela literatura também? Sim, né, a gente lê livros e processos, e a gente vai até no próprio curso. O curso que eu fiz, ele era voltado, fiz na Unipaz, né, um curso voltado também com a dolagem, mas também com a parte ayurvédica, né? Então, ali a gente teve um conhecimento um pouco mais dessa vida, dessa saúde, que é a ciência, né, da vida, que é a Ayurveda, né? Eu não me aprofundei nisso, né? Eu me aprofundei na medicina chinesa,
que foi uma coisa que eu amei muito na massoterapia. Eu fiz shiatsu, fiz essas outras técnicas na massoterapia, e isso, a natureza sempre chamou muito a minha atenção. Eu vivi a minha infância, quase até 15 anos, na natureza, né? Vocês moravam aqui, né? Morava aqui na Copel, aqui pertinho. Ah, é verdade, você morava na Copel, eu sempre esqueço. Morava aqui, eu falei, então assim, era um mundo voltado só para a natureza. Então era natureza, era brincar, era isso, era aquilo. Então eu era muito isso, né? Eu sofri quando eu tive que sair do mato, né? Quando eu tive que sair para a vida. Então, sofri assim, no sentido, né? Porque é diferente. Sim, completamente. Passa, mas eu sempre senti falta desse lugar, né? Dentro de mim. E aí, quando você acessa um curso, quando você acessa conhecimento, você vai para a literatura e vê que faz sentido tudo aquilo que você viveu, né? Dentro da tua infância e dentro da natureza, faz sentido numa técnica que você vai aplicar, eu me encantei. Né, eu me encantei, e antes disso eu fui empresária, né, a gente teve empresa, tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha vontade de trabalhar com a saúde, que era uma coisa que eu sempre sentia dentro de mim. Então por isso você já foi logo empreender na saúde também, né? Daí eu fui para esse lado para realmente, né, realizar aquilo que eu sentia, né? Então, assim, hoje o meu carro-chefe é a massoterapia, a massagem. As pessoas me conhecem muito pelo toque, pelas minhas mãos, né? Eu tenho esse lugar muito de me especializar cada vez mais, mas eu atendo cada paciente, um é diferente do outro. Eu falo que o meu atendimento, ele é especializado e humanizado. Então é difícil às vezes você ter uma massagem e na próxima ser a mesma, né? Porque eu sinto muito o que o cliente está vindo trazer para mim. Ah, mas não tem como separar, né? Não tem como separar. Eu pelo menos não faço isso, né? Pode ser que pessoas façam, mas eu não consigo separar esse lugar de entender, né, aquele lado que é emocional, aquele lado espiritual, aquele lado do corpo. Eu falo que o corpo fala, né? A mente, ela controla, né, o nosso corpo, mas o corpo não consegue acompanhar, né, a mente. Então vem tudo para o nosso corpo. Então existe uma linguagem corporal que mostra, né, uma dor no ombro, uma dor no braço, uma dor na perna. Então tem literatura, tem, né, cientificamente a gente sabe que isso é do cérebro, do sistema cerebral, é da mente, mas é o corpo pedindo um socorro, uma ajuda. E aí não adianta você tratar só aquele ponto de dor. Não, você tem que tratar, que assim, é muito fácil você ir para um remédio. Vou tomar um relaxante muscular, né? Você sabe que você passou um pouco por algumas coisas, né, dessa... Vamos falar sobre isso. E você toma o relaxante, e ele vai só mascarando aquilo que a gente precisa movimentar, né? E é nesse lugar que eu entro. A pessoa às vezes nem precisa, mas eu entro para ajudar a soltar, desapegar, respirar, né? Aquela questão da respiração, a questão de estar consciente e ciente naquele momento que você foi se cuidar, que é uma coisa que eu trago muito para meus clientes. Nós estamos aqui, às vezes a gente conversa, mas é você, né? É o teu momento, é o teu tempo. Então esquece o mundo lá fora, né? Olha para você. E como isso é difícil? Como isso é difícil? Por que isso é tão difícil? A gente desligar de tudo, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter um massoterapeuta. Sim. E eu falo isso depois que eu conheci você, porque eu nunca fui essa pessoa, assim, de fazer massagem. Eu sempre achava isso, assim, o luxo do luxo do luxo. Até que, na gestação do Apolo, chegou aquele momento que eu tava com muita dor nas costas. Lembra, né? Eu tava com muita dor nas costas e eu tava com acho que eu tinha 5 meses de gestação só, né? Tava com 5 meses de gestação e muita dor, muita dor, muita dor. Tava aguentando de dor. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou terminar a gravidez? Se eu já tô nessa situação. E é isso, assim, você toma um relaxante muscular. Primeiro que eu não queria tomar remédio nenhum na gestação. Mas tomava, sei lá, nem lembro, acho que um Atroveran, é remédio pra dor? Não sei, acho que a gente nem pode falar o nome de remédio aqui. Mas tomava um remédio lá pra dor, qualquer remédio pra dor, e não funcionava. Ou funcionava por poucas horas, assim, e era sempre num ponto. E eu falei, gente, é um ponto, é impressionante, não é possível. E aí que eu fui procurar você. Falei, Milena, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Faça alguma coisa para me ajudar. E nisso, eu já tinha falado com as enfermeiras da minha equipe, porque eu tinha a equipe do parto, né? E eu já tinha conversado com elas, delas falaram que provavelmente é porque eu não usava sutiã. A pessoa que mora no mato, né? A lá expondo a intimidade.
Mas eu nunca, não gostava de usar sutiã. Faz muitos anos que eu não uso sutiã. E aí elas falaram, olha, o seio tá crescendo por causa da gestação. Acho que é bom você começar a usar um sutiã por causa do peso. Adiantou? Nada. E aí eu fui procurar você. E aí, como que é esse processo, assim, quando alguém te procura com uma necessidade Com uma dessa? necessidade dessa. Então, a questão da gestação que eu falo, eu já tenho essa conexão, né? Que é uma coisa assim que eu falo que as gestantes chegam para mim para ajudar. Né? Tipo, eu preciso de trazer esse lado para liberar o emocional, o mental. Então eu já consigo entender que ela vem porque ela precisa, e aí eu vou no ponto para realmente desembolar, porque eu tenho toda a parte técnica, né? Sim. De desembolar o nervo, trabalhar ali aquela soltura, o alongamento, a respiração, mas ao mesmo tempo eu tento trazer o máximo do relaxamento para aquela, né, mulher, para aquela gestante, porque é isso que ela precisa. Não adianta eu mexer no seu corpo e você continuar enrijecida ou você não querer soltar aquilo. Então eu trago essa consciência corporal, né? Dizer, sempre falava, né? A musculatura, aqui tá muito peso, relaxa, respira. Vamos desacelerar um pouco, cuida mais de você, né? Toma água, nutrição, né? Tudo isso eu trago para a mulher se olhar. Essa saúde da mulher, tanto a mental, a saúde mental, como essa saúde emocional e corporal. Tem que ser global, né, Mi? Precisa estar junto. Então, e como eu venho acompanhando vários, então cada uma é diferente, não é igual, mas eu sei esse lugar que a mulher sente a necessidade. Eu sou mulher, eu fui mãe, sou mãe, eu tive, né? Então, também isso me ajuda bastante. Então, eu consigo olhar para essa situação, para esse lugar que a mulher tá, e a gente vai trazendo. Às vezes, aquela dor, ela espalha, né? Vai para um outro lugar. E existe isso, Mi? Tipo, esse ponto, que nem eu falava, é um ponto. Esse ponto significa alguma coisa? Sim. Mas é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Assim, não adianta procurar no Google. Não adianta procurar no Google. A gente tem dentro da medicina chinesa, né? A gente tem ali a coluna vertebral, e dentro da medicina nós temos os pontos, né? Shus, que a gente chama, né? Que são pontos que representam a bexiga, pulmão, fígado, né? Então ali eu já consigo saber mais ou menos, ver se é visceral, ou se é muscular, ou se é realmente estresse, ansiedade, né? Porque ali o ponto, ele tá querendo te mostrar algo, né? Então, daí eu vou dentro dessa literatura que tem, né? Dentro dos estudos, e aí, dentro desse corpo e mente e emocional, eu já vou sabendo lidar. Às vezes a água é uma fluidez, às vezes o ponto é uma secura, então é algo que a gente precisa, né? Fazer com que esse lugar umedeça um pouco mais para não ter esse desenvolvimento psíquico, emocional. Então tem tudo uma fluidez, porque a medicina chinesa ela trabalha com isso, com fogo, água, madeira, né, terra, então assim, que é a natureza, e nós somos natureza. Então eu consigo nesse lugar fazer um movimento, uma leitura emocional, né, e também uma leitura corporal, porque dentro disso existe as técnicas que são usadas, né? E também tem a parte do soltar, né, a parte óssea ali um pouquinho. Não trabalho com quiro, nada, mas eu trabalho muito com os alongamentos para poder liberar, né? Essa circulação sanguínea, liberar essa fluidez no corpo, né? E é diferente atender gestante? Você tem que ter uma especialização para entender gestante? Olha, eu acho que você tem que ter um cuidado, né? Uma especialização, você tem que saber, porque toda gestante, tanto pelo lado hormonal, elas vêm diferente para você. Então você tem que ter uma psicologia para trabalhar com elas, né? Você tem que ter um entendimento o que você pode mexer ou não, porque tem pontos que estimulam, aceleram, né? A parte uterina ali, a circulação, e tudo isso você tem que ter conhecimento, você tem que ter estudo, né? Então não é simples assim fazer uma massagem numa gestante. Eu sempre me preocupei com isso, até por isso fui fazer o curso de massagem para gestante, acupuntura também, na saúde da mulher, para acupuntura para gestante também. Então eu tenho muito cuidado, porque por mais que a gente acredite, né, que todo movimento que você faz, o corpo é muito sábio. Ele vai te liberar, ele vai fazer aquilo que você precisa naquele momento. Mas você tem que saber, né, induzir, dar o comando para que aquilo aconteça. E para isso você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Né? Então é nesse lugar que eu me preocupo muito, né? Saber o que eu estou fazendo, estudo para que isso realmente
englobe tudo aquilo que eu sou, né, para atender. Então, mas é assim, divino, eu amo atender gestante, assim, foi uma coisa assim que eu... Ai, mas deve ser muito gostoso, É né? muito, você acompanhar, você ter aquela conexão com o bebê, Aham. né, uma gestante que eu estava acompanhando, eu falo para ela, esse é o teu momento, então conecta, né, eu tô iniciando, E a gente não sabia se era menino ou menina. não A gente só sabia. descobriu no A parto. gente Você sempre soube, eu né? sempre falei A que era Milena... menino. Impressionante, impressionante. A Milena sempre falava, eu sinto uma energia muito masculina. E É, eu não queria muito palpite, porque eu realmente não queria saber. Eu só sim. queria descobrir no parto. Mas aí a Valde me perguntava pra mim, falava, você acha o quê? Ela, eu sinto uma energia muito masculina. Como que é isso? Porque eu acho que você tem uma coisa, assim, você tem uma coisa. Essa conexão, né, Fer, que eu permito estar aberta nesse lugar, né, quando eu vou atender alguém que chega até mim, e gestante eu tenho essa conexão, e tenho essa conexão com os bebês, né, assim, é uma coisa que eu amo mesmo, e aí é como se eu estivesse fazendo essa leitura desse campo, né, dessa coisa que eu estou sentindo, então eu transfiro para você aquilo que eu estou sentindo, né, não estou vendo, não estou Não é visualizando, consciente, tipo, não é você não sabe explicar não exatamente o sei porquê. explicar, eu só sei que eu tenho algo que eu sinto que me, né, e eu acredito nessa minha intuição, né, nesse sentir meu, e eu passo com, né, com segurança, mas pode ser que realmente não seja isso, né, não venha, mas eu sinto e eu falo o que eu sinto, né, então é nesse lugar que eu confio, né, nessa intuição, nesse sentimento, e eu passo para as minhas gestantes isso, e eu tenho é uma conexão, e quando as gestantes vêm, eu também faço elas se conecte com o teu bebê, sinta, né? Sinta o teu bebê. É nesse momento agora que você tem mais esse relaxamento, então eu faço elas se conectarem naquele momento que eu tô atendendo, na respiração, e sentir um pouquinho o bebê, que é aquele momento é dela. Depois ela vai voltar para a vida, né, Fer? Às vezes a gente, no descansar, né, você às vezes se conecta lá com o bebê, conversa com o bebê, né? Mas isso é um ensinamento que eu falo para que ela continue a gestação inteira, porque é importante você estar conectado com o teu bebê. Você sabe, você teve muitas conexões com o teu bebê, né? E a gente nem sabia o que era. Teve até aposta, né, no seu pai. Teve aposta. Teve até aposta lá para saber quem que era, que foi, né, um período. No parto teve aposta? Uhum. Ah, não, isso eu não sei. Você não soube? Ah, não. Sério, você... Não. Então, eu tô te falando. Cada vez que alguém vem aqui, vocês me contam uma coisa nova sobre esse parto. Impressionante. Tinha um bolão lá. Que menino ou menina? Anastácia ou Apolo? Tava estourado a Anastácia. Não acredito. Olha as só. meninas eram no grupo das parteiras, Uhum. né? Aí eu fui na minha intuição, né? E quando a Apolo nasceu, eu falei, nossa, um meninão, né? Você falou, nossa, que bebê enorme. E eu me segurando pra não falar que era um menino e gritar, uhul! Bem quietinha ali, né? Porque foi um momento bem de vocês, né? Então, foi bem legal, assim, a experiência. E isso que eu gosto, né, também de participar, de entrar dentro desse lugar junto com a família, né, junto com trazer esse momento especial, essa conexão, esse parto consciente, essa gestação consciente, porque é muito lindo, né, Fer? É demais, assim. Então, mexe com a gente, né? A gente comemora junto, parece que a gente faz parte daquilo. Quando você mas faz, né? Não parece muito, que faz, muito. faz. Quando você foi pra sala de cirurgia, tava eu e mais umas duas chorando lá fora. Ai, não faz, eu choro. Elas estavam chorando Choro lá todo mundo fora, aqui. Fê. Até a médica tava chorando lá Eu fora. imagino. Porque foi muito lindo. E muito profundo, né? Tudo que a gente passou com vocês, né? Foi muito... Eu não fiz o relato de parto ainda. Eu vou fazer com a Andressa. Mas que a Andressa tá me prometendo que vem aqui. Andressa médica. Mas sabe como que é a vida do médico, né? Olha, puxar a orelha de vocês. Venham pro mato. Venham pra cá. Mas foi um parto muito longo, né? Então, desde o momento, como foi indução, desde o momento que a gente internou até a hora que o Apolo nasceu, deu 60 horas. E não foi, que daí às vezes eu falo, tem muita gente que me pergunta, né? 60 horas de trabalho de parto ativo? Não. Porque foi da hora que eu entrei pra indução. Só que na indução, a hora que você entra no hospital, acabou.
Né, claro, eu já estava preparada para isso, eu já tinha estudado um monte, a gente já tinha conversado sobre que poderia acontecer, então mas não queria de jeito nenhum. Então, mas eu estava preparada em saber que a indução é longa, mas a indução ela é muito pesada. Porque a gente estava até comentando agora, né? Na sala que a gente pegou, que é daquela sala de parto, não tem janela. Na janela tem uma plotagem de uma lua. Gente, que coisa horrível. Porque você não dorme. Tava no escuro. Não, você fica. Passa a hora, continua, aí passa o tempo e tá aquela lua imensa lá. Aí a gente não dormia, né? Tinha umas horas que eu falava pra você, pro Juliano, vão dormir. E aí, a gente não dorme, não adianta. Não sei se você conseguiu dormir. Conseguiu dormir. consegui. O Ju também conseguiu dormir 1 hora, eu também consegui dormir 1 hora no máximo, mas você não dorme. A gente fica então fica aquela lua imensa lá, sempre noite. Gente, o psicológico acho que pega muito, né? Sim. E daí trabalho de parto ativo não foi tão menos, não. Porque. Quando que é o trabalho de parto ativo? Olha lá, minha memória já tá louca. Não, foi aonde você até me chamou. Você estava Foi. mais ou menos 3 horas da manhã, mais ou Do menos. primeiro dia ainda. Da madrugada. Você foi Da madrugada do você primeiro entrou dia, terça né? de manhã cedinho. Isso. E às 3 horas da noite foi a hora que você me chamou. Que eu te chamei. Olha só. Que foi aí você entrou em trabalho ativo. De parto ativo. Aí você tava em trabalho. Então, ainda assim, o trabalho de parto ativo foi longo pra caramba. Foi longo. Porque eu já entrei em trabalho de parto ativo rápido, né? Mas não deu nem 24 horas. Então, todo o tempo depois foi. Foi só os trabalhos transitórios, É. né? Mas é porque você realmente, né, tinha as tuas contrações, elas paravam, daí, né, ela teve todo um processo dentro do teu... Foi. Né, dentro do teu momento lá, dentro do teu parto. Então, tudo isso a gente tem que contar. É imprevisível, Fê. É o que eu falo, o parto não é assim, né, tem as 4 fases lá, que vai ser bem certinho, como vai ser. Não. Tudo depende daquele momento, do psicológico, do emocional, tudo depende do que o bebê tá querendo, né, que é o que a gente fala. Quanto a gente fez posições para você, o bebê chegou a virar. Ele virou, chegou a entrar em posição. É impressionante, né? Porque é isso que eu ia te perguntar. Quando que você acha que dá pra gente procurar o atendimento de uma massoterapeuta, ou, se for o caso de querer uma doula, né? Durante a gestação? Logo no início, Fê, tipo, eu começo já... Tem gestantes que vêm até antes, né? Gestantes que vêm antes, não. Mulheres que vêm antes, que querem engravidar e querem entender esse lugar, que eu acho fantástico. Que é esse lugar que eu acho que a gente consegue trazer um pouco mais de consciência e preparar a gestação dela, né? Depois a gente prepara a gestação para o parto, para o pós-parto, né? Então, nos primeiros momentos, né? Até porque algumas literaturas falam que a gestante tem que vir acima de 3 meses, né? Tá. Que é para... Por quê? Mais pela questão do risco. Eu acho que é mais uma questão contratual, porque até com equipe de parto, a gente só assina, a gente já escolhe antes, eu lembro que a gente já procurou a equipe logo no começo, mas a gente assina o contrato depois dos 3 meses, por causa do risco. Do risco da contratual, mas eu não tenho medo de atender essa gestante, porque eu tenho esse conhecimento, né? Então, e eu já passo também, porque tudo que tiver que acontecer e estiver movimentando ali com aquela gestante, já vai acontecer. A acupuntura é excelente para esses meses, para trabalhar enjoo, né, para trabalhar o fortalecimento do bebê, porque o bebê está se formando, né, então dentro da acupuntura a gente tem o trabalho da mãe, né, se fortalecer para nutrir o bebê, e dentro da acupuntura tem um ponto também que a gente nutre direto o bebê, que é já para trabalhar esse... Não é aquele pontinho doído? É o R9, não é o pontinho. Gente, eu tenho pavor de acupuntura. Quando a Milena vinha com aquelas agulhas, eu falava, meu Deus, não, hoje não. E aí ela queria botar bem no meu minguinho, assim, do pé. Gente, eu tenho pavor. Aquele era pra você acelerar o seu parto. Você já tava no final, né? Verdade. Que são realmente os pontinhos. Mas eu também, nisso, eu falava, Fê, só que eu via o quanto você era resistente àquilo também. Sim. Porque você vai estimular uma dor, um sofrimento, mas a gente sabe o quanto é bom, é importante, né? É importante. E para aquilo também, você também teria que estar...
aceitando. E Sim, quando a gente não sim. aceita, até nisso a acupuntura ela dá uma travadinha, né? Porque o corpo é fluidez e a acupuntura ela trabalha com esse chi, essa energia, esse movimento que vem do teu próprio, né, da tua própria mente, do teu próprio processo interno. E a gente trabalha com a parte energética da acupuntura, né? Então, não só com a Eu sou muito parte medrosa. circular, não só com o sangue, com a fluidez, mas com a parte energética também, que é movimentar aquilo que você precisa. Os seus medos, as suas inseguranças, né? Então, a gente sabe o que é bom, eu sei o que é bom para gestante, mas ela também tem que entender, mas eu super respeito. Não, sempre, né? Não vai colocar a agulha ali de surpresa. Não, vamos, vai ser bom. Você falava, tá bom, eu vou por mim, pro meu bebê. Pelo bebê a gente faz. Mas isso. a gente vai mudando muita coisa, né? Vai ressignificando muita coisa, vai entendendo muita coisa. E a gente tava falando sobre as primeiras semanas ali, às vezes a pessoa que tá assistindo tá nesse comecinho e começa a ficar doida com isso. Mas eu acredito muito que você falou que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? É claro que a gente pode dar o nosso melhor, a gente faz o que for possível, mas tem um lado que é muito maior que a gente, né? Misterioso que eu falo, Tem um mistério, tem né? um mistério dentro dessa gestação, dessa concepção, né? Então eu acredito muito nisso, eu respeito muito isso. Então é nesse lugar que eu me posiciono, não tenho medo. Pode ser que a pessoa que não tem informação, alguma coisa, ela tenha muito mais medo, né? Mas eu acredito, né, nesse lugar que nada acontece por acaso, né? E que você tem escolhas, sim, né? Mas que aquele movimento que está acontecendo, aquela concepção, ela já vem sagrada, ela já vem com um grande mistério, ela já vem trazendo linguagens, né, para aquela mãe, né, para aquela família. Então, como ela gestou, como que foi a concepção dela. Não, e às vezes pode estar tudo bem, você fazendo todo o possível e aquela gestação não evoluir. Ou então, eu te procurei depois do descolamento, não foi? Foi depois, né? Então, porque no começo eu tive o descolamento. Um descolamento imenso, que é. O descolamento, eu não sei explicar exatamente, depois eu pergunto pra Andressa quando ela vier aqui. Mas o descolamento retroovular é quando uma parte ali da parede uterina, é isso, né? Ela dá uma descoladinha e aí tem um risco dela descolar inteira e perder aquele embrião. E na época eu fiquei muito chocada, assim, porque a minha gestação, nossa gestação, né? Foi muito desejada. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muita coisa pra fazer na vida. Eu já tinha outra filha, eu tinha meu negócio. E aí existe uma orientação de que o descolamento você, dependendo do grau, você precisa ficar em repouso, né? E na época, eu conversei com a minha obstetra e ela me mandou um monte de evidência científica, um monte, falando, Fer, você faz a sua escolha, mas as evidências mostram que não tem muito o que a gente faça. Que o comportamento da mãe não importa tanto pro resultado desse descolamento. Então, claro que na época eu até tomei muito cuidado de falar sobre isso, até porque cada um com a sua consciência e cada um com a sua equipe, né? Enfim, até porque existe essa controvérsia entre os médicos. Mas o legal foi que ela me mandou um monte de evidência. E aí ela falou assim, olha, o que as evidências mostram é que normalmente as gestações que não evoluem é por algum problema daquele embrião e que o organismo, ele expulsa aquele embrião. Então não tem muita relação com o teu comportamento. E na época, eu tava com o ingresso comprado pro show do Kiss. Era o primeiro show que eu ia levar a Cassie, o primeiro show grande. E eu amo Kiss, né? Enfim, é uma banda que não é minha banda preferida, mas eu acho que é um dos melhores shows que tem. Como show, o show deles é fantástico. Então, assim, minha banda preferida é Black Sabbath, mas o Kiss, o show deles é um showzaço. E aí eu tava com ingresso. E eu nunca tinha ido no show do Kiss. E aí eu fiquei nessa. Falei, cara, e aí eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Meu Deus, Milena, foi horrível. E aí eu conversei um monte com a Andressa. E aí ela falou pra mim, ela falou, olha, as evidências estão aqui. O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pense assim, o que você vai se arrepender mais? Se você não for e essa gestação não evoluir, ou se você for e essa gestação não evoluir. Porque indo ou não indo,
a chance de acontecer que a gestação evolua ou não é a mesma. Aí eu fui. Nossa, que corajosa. Eu fui. A gente levou a Cassie. Nossa, foi sensacional, assim, ela amou, foi o primeiro show dela. Então foi muito bacana. Com cuidado, né, Fer? Sim. Você se repousou antes e você tava naquele... Exatamente. Era uma coisa, eu penso assim, né, você tava cuidando até aquele momento, mas aquilo era um momento muito especial, era um momento muito esperado. Muito. É como uma gestação, é como algo que a gente cria, entendeu? Não, e aí a gente chegou lá e a Cassie viu uma pessoa com a perna quebrada passando por um lugar, assim, atrás de uma grade. Aí a Cassie falou assim, se aquela pessoa pode ir pra lá, que ela nem sabia onde era lá, você também pode? Daí eu falei, por que eu posso? Dela, porque você tá grávida e tem o negócio aí. Eu acho que você também pode. E aí ela foi falar com o bombeiro. Olha viu que lindo? Ela foi falar com o bombeiro e aí levaram a gente pra área de pessoas com necessidades especiais. Então a gente ficou num lugar mais afastado. Foi super legal, assim. Então super rolou. E a gestação evoluiu. E como evoluiu, né? E como evoluiu. Fomos até 42 semanas. Evoluiu, que é uma coisa. O que mais aconteceu foi evoluir. Então, você vê que tá bem dentro dessa questão dos medos, né? Da gente ter os medos e também essas influências do que a gente escuta, né? Do que as pessoas passaram. Não, você tem que repousar, você não pode sair. É muito medo, né? E hoje a gente tem as evidências para ajudar a gente, porque a escolha foi sua. Ela não podia escolher por você. Exatamente. Ela, não, Fernanda, vai ficar, né, de repouso. Não, uma escolha é sua, né? Ela só fez você ter segurança e ir com esse cuidado, né? Porque querendo ou não, né, você já estava com o teu bebê ali e tinha esse medo. Mas não adianta, o universo ele é muito, né? Deus é muito maior, aquilo é... A gente não nesse lugar a gente tem que confiar, acreditar, né? Que cada gestação ela é única mesmo. Né? Então, e tá fora do nosso controle, E tá fora do nosso controle, e cada vez mais. Né? No parto, principalmente, você vê isso, né? A mulher, às vezes, não entende, cai a ficha dela mesmo no momento do parto, né? Que é o momento que ela não pode, ela tem que abandonar todo, né, esse controle, desapegar, porque é o momento de, né, de passagem dela ali mesmo, é o momento que ela se olha e tem que deixar, que não tem pra onde correr. Não tem mesmo. Não tem pra onde correr, né? Tem algumas eu já escutei relato, não, a vontade era pegar aquela criança e sair correndo, sabe? Nossa, rápido! Né? Tem muitas histórias, né, de partos, né? Ai, mas às vezes eu pensava durante o parto, eu falava, ai, eu queria ir embora. Ai, eu queria tanto ir embora. Sim, né? Porque olha o que você estava vivendo e passando, e a tua força ali, né, dentro daquele lugar, cansa. Cansa, né, nossa senhora. Cansa, né? Então isso é normal, é natural. E aí você tá olhando o quê? Você tá olhando aquele momento para você, né? Você tá olhando na tua alma mesmo, na tudo aquilo que você sente, né? Tudo aquilo que você controla também. Você tá fazendo uma conversa ali que ninguém, às vezes, a gente do lado não sabe o que você tá passando, né? Mas a gente tenta trazer esse lugar de acolhimento, respeito e tá ali para que você realmente compartilhe isso para que a gente possa te ajudar também, E né? tudo isso vai trabalhando na massoterapia. Sim, também. Na conversa, né? Como eu falo, eu vou conversando durante a gestação. Quantas conversas a gente teve? Né? Eu nem lembro, mas todas as sessões a cada 15 dias, mais ou menos, comigo. Então, a gente foi cuidando do teu corpo, né? A gente foi cuidando da tua mente, a gente foi cuidando desse emocional, foi trazendo esse apoio, esse lugar e muitas conversas, né? Preparando você para aquele momento que eu sabia que é um momento muito especial e eu não sabia o que ia acontecer, mas todos nós estávamos esperando, né? O que era para vir. Exatamente. Né? Então, é um lugar muito, muito lindo, né? É um lugar assim que realmente eu acho que toda gestante precisava, né? De uma doula, de um cuidado assim. O que eu falo, as pessoas às vezes não acham que é um luxo, mas não é um luxo. Então, mas foi o que eu te falei lá no começo do podcast. Eu achava que massagem era uma coisa muito de luxo, assim. Nossa, imagina, fazer massagem a cada 15 dias. Ah, para, é coisa de gente milionária, né? Que faz massagem às vezes eu ia toda semana, quando eu tava com muita dor, eu ia toda semana. E aí eu pensava que isso era uma coisa assim, ó, fora da realidade. Mas, quando você começa a ir...
você vê como vale muito a pena. E assim, o que você gasta não chega nem perto do benefício que você tem. Porque é muito bom. E é bom por isso, porque você tem o teu tempo, você vai resolver muita coisa ali. Então, que é isso, né? Não é só resolver aquela dor ali. Então, vai lá, aperta o ponto e resolveu a dor. Não, você vai resolver todo esse processo pelo qual você está passando, vai entender tudo isso. Aquele gatilho, né? O que é aquele gatilho, exatamente. Que é um lado que eu também uso, né? São gatilhos, Aham. né? E aí tem todo um lado terapêutico por detrás disso, né? Sim. Fê? Então, a gente vai olhando, né, essas fases que vocês passam, né? A gestante, esse é o meu trabalho. Vou olhando junto com vocês e também junto com a parte, né? E a gestação é muito doida, né, Mi? A gestação é muito doida porque, imagina, eu comecei com esse descolamento, que aí eu não conhecia você. Aí depois eu conheci você. Aí parecia que tava tudo lindo, parecia que tava tendo a gestação perfeita dos sonhos. Porque no começo eu fiquei muito enjoada, muito horrível, assim, um enjoo paralisante. E aí, depois que passou, nossa, parecia que nada estava acontecendo. Coisa maravilhosa, já senti o bebê mexer e tal, e, lindo, maravilhoso, e equipe de parto. E aí, a gente tava pronta pra parir no carro, né, Mi? A gente tava pronta pra subir essa serra. Eu tava pronta já. Pra subir a serra do mar aqui em trabalho de parto e parir no carro, se fosse possível. Tava pronta. Tava colocando a minha enrascada. Não, mas assim, tava pronta pra entrar em trabalho de parto aqui, né? Na minha casa, pra estar aqui, tranquila. Então, era o que eu precisava. E aí, tava tendo aquela gestação linda e pensando, ai, o parto vai ser super tranquilo, nossa, eu sou nova, maravilhosa. Até que chega lá e o bebê tá virado, tá pélvico. Falei, o quê? O quê? Nossa, eu acho que eu te liguei chorando, né? Aí eu chorei. Aí eu chorei, porque a gente sabe que o parto pélvico tem toda a questão, né? Risco, não né? é que ele tem. Mas não é... Eu não sei se ele tem mais risco, aí eu não vou falar pra não falar besteira. Também. Ele não é uma questão de risco, né? Você precisa da equipe preparada, né? Você tem que ter a equipe preparada. Não tem, né? O bebê nasce, só que precisa ter essa equipe preparada para fazer esse parto pélvico, porque o parto pélvico é lindo. Pois é. Né? É lindo. E se ele precisar de uma manobra, tem que ter quem faça. Precisa de pessoas preparadas, né? E assim, não são todos os médicos que têm esse lugar. Por isso que eu falo que eu acredito que as pessoas, Deus prepara as pessoas, né? Não, mas olha como era pro meu parto cesárea, né? Impressionante. Porque aí tava pélvico e aí a gente fica naquela questão, né? Se continuar pélvico, vai fazer o quê? Aí a gente conversou bastante, eu conversei com você, e daí eu ia toda semana lá e conversava comigo, conversei com o Juliano. Aí a gente chegou pra nossa obstetra e falou assim, se tiver pélvico, a gente vai parir. É isso que eu falei. Vocês conseguem fazer isso? E elas estavam preparadíssimas, né? Maravilhosas. Isso que é importante, elas te deram esse apoio também. E eu também, porque eu sei que o bebê nasce pélvico. Mas a escolha é de vocês. Não poderia falar, olha, Fernanda... Vai nascer. Vai nascer, porque antigamente era assim, nascia. Lá, né, nos nossos ancestrais, nascia, Fer. Hoje, a gente tem uma cesárea num processo de risco, como você passou. E que a gente agradece isso. Exatamente. Né? Esse lugar para salvar mesmo, né, a vida. Mas antigamente tinha que nascer. Pode ser que lá atrás poderia acontecer uma coisa, né, pior com você ou com o bebê. Era o que acontecia, né? Mas hoje a gente tem essa cesárea para entrar nesse cenário, nesse lugar, que eu acho muito respeitoso isso, que a gente tem que entender isso. Mas até lá você pode levar a teu bebê fazendo o que ele escolheu, né? Ele estava escolhendo aquele parto, ele estava se movimentando. Não foi você que virou o bebê, foi ele que se virou. Né? Então, tudo isso, como eu te falei, existe um processo inconsciente. Não, e aí ele virou e desvirou, né, Mi? Vocês conseguiram, através, né, da acupuntura, de vocês também, dos exercícios, né, o spinning, quanto o Juliano te sacudia, né, que eu fiz parte disso também,
nos rebozos, né? Nas toalhas que Gente, tinha. não achem esquisito. Depois vocês procurem lá no Google Spinning Baby pra entender. Pra entender. Mas é uma Mas coisa. que é, né? Você tem que ficar lá sacudindo, de Ficar de cabeça pra ponta baixo, cabeça. ficar de ponta cabeça. Aí você fica em várias posições. É uma coisa, gente, pra virar o bebê. E vocês E vira. viraram. E virou. Viraram, Virou né? esse E bebê. ele virou, e que lindo, e foi uma vitória pra vocês. Eu lembro que você, ele virou, Aham, né? ele virou. Então, a alegria que você teve, o esforço, a dedicação que vocês tiveram, valeu a pena. Não, né? valeu. Tudo vale a pena. Então é isso que a gente coloca, né, dentro do parto. É imprevisível, não tem. Tem uma coisa que a gente não né? E tem que lidar com aquilo que vem. Né? Não, e a importância de ter esse acompanhamento. Acompanhamento, essa equipe para te ajudar. Exatamente, porque ter vocês junto, nossa, foi uma coisa maravilhosa, assim. Eu tenho certeza que sem vocês não teria acontecido tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, porque depois eu vou fazer o relato de parto com a Andressa, e eu quero fazer com ela porque eu não lembro muita coisa. Sim. Por isso que eu quero fazer com ela. Eu espero que ela lembre. Ela vai lembrar, com certeza. Algumas coisas eu lembro, não todas então, também. pois é. E aí Mas você chegou mais pra frente, muita coisa eu não frente. lembro. Então, nossa, pra mim foi uma noite eterna ali. Na verdade, uma manhã eterna, porque eu lembro que era de manhã. Então, quando eu internei de manhã, pra mim não virou mais, era só manhã, assim. Continuou aquela manhã eternamente, assim. E... enfim, e eu não lembro de muita coisa. E foram quase 3 dias. Foram quase 3 dias. E eu não lembro, eu não me lembro. Nossa, o Juliano fala algumas coisas assim, porque foi não sei quem que tava lá. Não lembro que médica que era. Não lembro que enfermeira que era. Eu lembro uma hora que o Juliano falou, quer chamar a Milena? E aí ele, acho que foi me entregando o celular, assim. Eu falei, não, chama a Milena. Só chama a Milena. Só chama a Milena. Isso era quase 3 horas da manhã. Eu não quero chamar ninguém, eu não quero. Eu não queria, não sei. Então eu não lembro de muita coisa. Por isso que eu quero fazer o relato do parto com ela. Mas, do que eu tava falando? Que se não tivesse... que eu passei por uma cesárea, mas foi uma cesárea humanizada, com as nossas escolhas. Então, a todo momento, as nossas escolhas foram respeitadas. Então, toda vez que a equipe precisava fazer uma intervenção, e a gente teve uma indução, porque a gestação já estava com 42 semanas. Né? Então, as evidências mostram que a gente não... que o risco de passar de 42 semanas é maior do que os benefícios. Então, a gente... é isso, né? O nosso limite sempre foi o bebê. Então, durante gestação, vira, não vira, pélvico, não é pélvico, enfim, as intervenções que foram feitas, nosso limite sempre era o bebê. Então, o bebê, tendo risco, faz o que tem que fazer, né? Então, por isso que a gente fez a indução, porque aí as evidências mostram que acima de 42 semanas o risco já é maior do que os benefícios. Enfim, então, mas foi lá no final, depois de todas essas 60 horas, foi uma cesárea que foi uma cesárea ok, né? Então, apesar de ter ido todo mundo chorando... Foi todo mundo chorando pra sua sala. Todo mundo de em parto. prantos. E muita gente tava naquele... Eu nunca vi tanta gente dentro daquela sala de parto. Mas tinha muita gente de fora também, porque o hospital inteiro queria ver. Sim, porque eles passavam ali e você tava ali ainda. Foi o que falaram, de novo, a moça tá ali ainda. Então, assim, quando falaram que era você... Quando eu vi, ele tava brotando enfermeira de tudo que é lado. Brincando. Foi, mas foi de uma forma respeitosa, de uma forma humanizada, sabendo o que estava acontecendo, respeitando as decisões. Então, quando eu fiz o relato de parto lá no Instagram, que eu só escrevi, né? Eu acho que todo mundo deveria ter esse direito, sabe? Esse direito de... eu não sofri nenhuma violência obstétrica. Sim. Nenhuma, né? Zero. Eu nunca fui enganada. Então, ninguém nunca me enganou. Falou que precisava de uma cesárea sem precisar. Muito pelo contrário. Elas não falaram algo importante, que era uma decisão estritamente médica, né? Que foi quando começou a colocar em risco a minha vida, não só a vida do bebê, né? Então, isso todo mundo tinha que ter direito. Sabe? A esse respeito, a essa assistência realmente respeitosa, que
e sem sofrer nenhuma violência obstétrica, sem ser enganada, sem ir fazer um cardiotoco desnecessário e falar: olha, o batimento aqui tá alterado, você precisa de uma cesárea. Sem fazer aquilo que você não queria, né, Fê? Então, te respeitar em todo o teu momento, em todo... Conectar esse teu sim com o sim do que tá vindo lá de fora também, né? Então, isso é muito respeitoso. É esse lugar que a gente quer que todas as gestantes passem, né? Participem desse lugar, entendam, estudem, tenham conhecimento para ir atrás dos direitos dela, como gestante, como mulher, como mãe, né? E esse tendo o apoio conhecimento com... você passa durante toda a gestação também, né, Mi? E é isso aí, tendo o apoio do marido, né? Também ali do pai do lado, que é muito importante, os dois estarem falando a mesma língua, né? Os dois estarem conectados com a mesma decisão. Por mais que a gente sabe que a decisão é da mulher, totalmente, porque é você que está, né, gestando, mas é importante, naquele momento, a mulher, ela se sente um pouco frágil, ela vai pro companheiro, Com certeza. busca nos olhos dele o apoio, né? Busca nos olhos dele a certeza de que ela está fazendo a escolha certa. E aquele companheiro também tem que estar, né? Aquele pai tem que estar conectado com você, te respeitando no teu. Então, isso eu ouvi muito no seu parto, e que foi muito lindo, né? Maravilhoso. Então, eu falo, essa consciência de gestação, de parto, de pós-parto, isso precisa existir, né? O respeito tanto dos médicos, né? Mas também você saber que é o teu respeito, como buscar esse respeito, como você pedir isso, né? Porque tem isso também. Eu entendo que eu estou numa situação muito privilegiada de ter uma equipe, de né, ter uma Fê? equipe particular. Você escolheu isso, Exatamente. Né? Você pôde fazer isso. Exatamente. Eu tô numa situação muito privilegiada de ter uma equipe particular. Mas ainda quem não tem, é possível você ser respeitada se souber, se tiver todo esse conhecimento de tudo que tá acontecendo. Porque apesar de muitas decisões serem decisões médicas, então quando isso aconteceu, elas tomaram a decisão médica que elas precisavam tomar, ainda assim muitas decisões são da mulher. E a gente vê muito acontecer. E aí eu acho que tá a importância de ter passado por todo atendimento com você ao longo da gestação. Porque... Tá conversando isso, né? Tá fazendo todo, né, essa busca para que você realmente buscasse esse lugar, né? De Você falou do plano de parto. Uhum. Sim, então... que é muito importante, né? Você começa já a trabalhar ali com 5 meses mesmo. Tem mulheres que começam antes, mas é bom você já saber, né? Então ali ainda, na formação, as mulheres ainda às vezes não se conectam, mas eu sempre vou trazendo já, porque o plano de parto é muito importante, né? Para você saber ali, você vai saber o que você realmente quer, e aí tem escrito ali, tem essa tua escolha, e eles têm que respeitar. E ele é um documento, né? E é um documento, e daí você valida esse documento, né? Para que você realmente seja respeitado, porque se acontecer algo que não, né, que não esteja dentro desse, você tem o teu direito, né? E você vai poder buscar isso. Às vezes não, até para ajudar outras mulheres, né? Até para trazer esse lugar de consciência para outras mulheres. Porque às vezes pessoas falam, não, deixa, passa não, mas é importante a gente... Né, mais ainda quando a gente não tem uma equipe. É importante trazer, né? E hoje a maioria das mulheres que vão buscar e que às vezes também parem no SUS e que tem doulas, todas elas informam isso. Todas elas planejam, tem o trabalho de parto, né? O plano de parto, faz esse acompanhamento também, né? No pós, tudo. Então, tudo isso a gente tem que estar... Porque às vezes até no pós-parto você pode... né, ter uma violência ali. Sim. Então, a gente tem que estar tudo preparado para isso, né? E o teu atendimento no pós-parto continua? Continua, né? Como continua mais? Com certeza. Eu tenho dentro do meu contrato, um mês ali eu volto, mas de todos, não, mas não só como doula, na massoterapia também. Uhum. Nossa, porque como é necessário, né, Mi? Mais ainda, porque daí o bebê vai crescendo, vai vindo outras fases, outros processos, né? E a mulher precisa daquele momento para ela também,
Então, assim, o meu trabalho com isso, como eu falei, eu não tenho muitas gestantes, gostaria de ter muitas, né? Mas aqui, para nossa cidade aqui, é um pouco menor, né? O público mais, por isso que eu trabalho em outras áreas, senão eu trabalharia só com isso. Mas eu amo, assim, porque a gente precisa esse cuidado, né? Porque existem as depressões pós-parto, são pequenas, mas tudo isso você tem que estar ali olhando e cuidando, né, daquela mulher, continuando. E o vínculo é interno, né, com as crianças que a gente acompanha, que eu acompanho, né, na dolagem. Ai, eu Até hoje eu imagino. vejo com 5, 7 anos, eu falei, nossa, eu acompanhei, coisa mais linda, né? Então é muito gratificante. E você sente que esses bebês criam um vínculo com você? Criam vínculos. Claro que alguns se afastam, e aí os pais, quando me encontram, ei, E essa foi falam, sua aham. doula, lembra dela? Aí alguns ficam me olhando assim, sabe, buscam aquele olhar. Pode não lembrar no momento, mas aquilo é importante para mim, né? Só Aham, o fato aham. de os pais trazerem isso para os filhos, né? É importante lá na frente eu vou falar, ó, ela te acompanhando no teu parto, né? Como as parteiras também que fazem muito isso também, né? Então é uma história, um vínculo, algo que você cria ali muito forte, um elo muito forte que você tem com os nascimentos, né? Então cada um para mim foi muito especial. Todos eles, assim, foram muito, cada um diferente e muito especial. Então, os vínculos, todos eles eu tenho até hoje. E assim, quando eles são menorzinhos, quando tipo, eu venho, depois eles me olham, eles escutam, Aham. eles reconhecem a minha voz. Você viu isso? Sim, é super tranquilo. O Apollo Eles, vai com você toda sim, vez que ele você vem. reconhece as vozes, porque a gente conversa, a gente tá ali, estou escutando também, Fê. Então, Sim. isso que eu acho muito bacana, assim, os outros bebês também vêm com nesse lugar que eles já olham, já reconhecem, e eu trago esse lugar para eles também, para que eles me reconheçam, né, porque eu acompanhei eles. Né? Então é muito lindo. E eu falo, os bebês escolhem a gente, né? Escolhe as parteiras, escolhe as doulas, já tá tudo planejado antes de vir. Eu brinco, né? Ah, mas eu Porque tem que acredito. ter, tem que ter um. É muito. Eu, às vezes fico 2 meses sem uma gestante, daqui a pouco aparece. Quando eu falo, vou ter uma folguinha, vem uma gestante, assim, eu só agradeço, Ai, porque que legal. eu sei que o universo, é Deus movendo, né? Essa criança também tá me buscando, e eu vou fazer de tudo pelos pais, mas a minha conexão mais forte ainda é com esses bebês que precisam, né, eles vêm totalmente sem autonomia, já vem na barriga, a mamãe já quer controlar tudo que o bebê quer, e quando nasce também, né, então querem trazer todas as rotinas, controlar tudo isso, você sabe que o bebê que a criança tem uma evolução que precisa ser mais respeitosa também, né, que a gente precisa olhar para eles como um ser que vem trazendo ensinamentos para nós, né, muitos ensinamentos. Não, o processo da gestação, ele mostra pra gente o quanto a nossa vida é incontrolável. A nossa vida, muita coisa a gente não tem escolha, então a gente tenta fazer as nossas escolhas, mas não tem escolha. Eles vêm dando rasteira. Vem dando rasteira já, meu Deus do céu. Mas a importância de um atendimento, assim, não tem igual. E na época eu lembro que eu tava lendo o Parto Ativo. Maravilhoso, né? E aí você até me recomendou os exercícios dele. E foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Porque ela dá uma sequência de exercícios pra fazer durante a gestação. E foi o teu atendimento com aqueles exercícios que melhorou aquela minha dor nas costas. Não foi até o final da gestação, graças a Deus. Ela foi voltar quando? No parto. No parto. Ali no parto. Impressionante. Impressionante. No mesmo Impressionante. lugarzinho. Daí eu falava, o que você tá segurando aí, Fê? Mas era o teu processo, É né? impressionante. Que interessante para você ver como acionou esse gatilho, né, Fê? Dentro do teu parto. É. Né? Dentro do teu parto. Tem um outro livro que eu preciso ler de novo, que é o Maternidade e Encontro com a Própria Sombra. Mas não dá pra ler ele recém-parida, assim. Ele é forte. Não, tem que esperar. Calma, eu li ele na gestação, mas no começo da gestação, porque acho que se lesse no final já tava já em surtos. E aí agora eu vou esperar mais um pouquinho. A Apollo fez 8 meses hoje, eu vou esperar mais um pouco. É um livro muito profundo e você também tem que estar preparada para ler mesmo, porque vai despertar muito dentro de você esse lugar, né? De reconhecer
essas sombras que você passou dentro do teu parto, de reconhecer todo esse lugar que você precisa olhar e ressignificar também, né? Mas é algo que, como eu falo, tem coisas que livros também trazem muito e às vezes a mulher não está preparada e ela tem que sentir esse momento, porque os livros também não são para qualquer um. Não. Às vezes assim, vai lá, isso, você começa a ler, não faz sentido, então espera, não é o momento. Exatamente. Você sabe que a gente fez o Clube Maternidade, né? Sim, você me contou. Então, inclusive, quem não conhece ainda, o link vai estar na descrição. A gente tem um clube de leitura da área de maternidade. E aí, todo mês tem um livro que a gente lê juntas e no final tem uma resenha sobre esse livro. E tem algumas aulas com alguns convidados lá também, um conteúdo adicional. Eu falo sobre literatura para criança, como formar essa criança um leitor. Mas, especificamente sobre esses 2 livros, por exemplo, eles não vão ser livro do mês. Porque eu acho que eles não são para todo mundo em todo momento. Então eu vou falar sobre eles lá no clube, vou fazer as resenhas deles, mas ele não é para todo mundo em todo momento. Como eu te falei. Exatamente. Você que trabalha com livro sabe como que funciona todo esse... Né? E que também você tem que ter um foco para ler ali. Exatamente. Porque às vezes você não consegue, mas você não tá conseguindo porque tem alguma coisa. E não então, precisa se forçar. Isso. Respeita aqui o momento. Mas que você consiga dar continuidade naquilo, né? Mais para frente, ou vai chegar. Às vezes teve livros assim que eu recebi, eu falava assim, eu quero ler, eu não consegui ler. Aí ele voltou ali de um ano depois, o livro volta para minhas mãos de outra forma. Eu falei, agora é o momento. E aí eu leio. E aí você consegue ler? Sim, e aí... Mas eu acho isso também, porque às vezes lá no clube a gente fala sobre o hábito da leitura também. E aí tem um módulo lá que a gente fala sobre como criar esse hábito da leitura. Mas uma das coisas é isso, sabe, Mi? Você não ficar se forçando a uma leitura que você não tá curtindo, que não tá no seu momento. Por isso que eu gosto de conversar com você, que você entende. Mas é isso, né? Essa questão de momento. Então, às vezes... Não é que você não gosta de ler. Acho que tem essa frase é até de uma autora, acho que é da autora do Harry Potter. Mas que não é que você não gosta de ler, que você não encontrou o livro certo. E não é o livro certo para você, é o livro certo pro seu momento. É isso. Então... E sempre vem, né, o livro certo pro teu momento. Pro teu momento. Você tem que buscar isso e vem, né? E vem. A gente tem o clube de empreendedores também. E ontem eu tava conversando com uma moça que é assinante do clube. E aí a gente tá no 3º livro já. E ela falou que o primeiro não foi, o segundo não foi. Mas o 3º era o livro que ela tava precisando. Ela falou, nossa, gente, vocês não têm noção. Que era esse livro que eu precisava. Vocês não têm noção de como esse livro abriu, que é o Hobby como um Artista. Eu tava passando exatamente por esse problema. Que eu tava achando que eu precisava fazer uma coisa completamente original, que eu não podia copiar nada. E aí esse livro veio, assim. E abriu a mente, né, o que ela precisava. E aí tudo. E aí eu falei pra ela, não precisa forçar, porque ela tava se sentindo mal por não ter terminado os livros anteriores. Eu falei, calma, deixa eles lá. Eles estão aí, eles são seus. Em outro momento, talvez eles venham. Com certeza. Né? E se não voltar, tá tudo bem. Tá tudo isso bem. Que eu falo, porque você tem que dar visão para aquilo que vem, né? Então, isso é tudo. Nos livros de maternidade, no livro do teu momento, né? A maternidade. No livro, às vezes, de uma autoajuda que você tá precisando. Então, assim, vem, às vezes, na parte de marketing. Então, vem aquilo. Mas é aquilo que você está precisando para aquele momento. Importante a gente entender isso, respeitar também, né? A gente falando de respeito, aquilo que você está sentindo, porque às vezes a gente não respeita. É o que eu falo, sente, tá pesado, não insista, né? Deixa fluir, né? Faz sentido para você, é uma frase que eu sempre uso, faz sentido? Faz. Então eu vou. Não faz sentido? Eu vou dizer não. Porque não, né? Eu não vou conseguir fazer com que aquilo faça o que precisa ser feito para mim, dê aquilo que eu estou buscando, porque tá pesado, eu não vou conseguir enxergar. Às vezes, até no pesado, você fica com sono, né? Você não consegue ler, daí começa a dar sono, daí começa a dar várias coisas. Então, não enxerga mais a letra que tá na folha? Não é? Deixar fluir, trazer esse momento especial, né? Por mais que seja um hábito, né? Mas ser fluido, né? Mas eu falo justamente sobre isso no hábito, que pra você ter o hábito, tem que ser um momento prazeroso. Senão você não vai ter o hábito.
Você precisa desse momento prazeroso, precisa desse momento teu, precisa encontrar o livro certo. Talvez precise Mas o hábito trocar. traz isso, né, O Fê? hábito Você traz sabe isso. que ele traz. Ele não Exatamente. traz, às vezes, no primeiro momento. Exatamente. Igual a gente fala muito de água, né? Que a água, você tem que criar um hábito para se tomar água. Porque a gente não toma água. A gente é muito, né? Ai, toma. Mas é um hábito. Quando você torna o hábito, né, de tomar água, ela se torna prazerosa. Uhum. A água, você vai lá e já vai tomar com prazer. Mas além disso, você pode incluir ela no momento prazeroso. Então, assim, se você quer começar esse hábito, então você quer começar o hábito de ler, você quer começar o hábito de tomar água, que você deu o exemplo. Você começa incluindo a água num momento que já é prazeroso pra você. Uma leitura, então. Pode ser. Ou então alguma coisa que você gosta de fazer. Por exemplo, café da manhã. Você gosta de tomar café da manhã? Sim. Com café, assim, arrumar a mesa? Então, aí você coloca a água nesse momento, porque esse momento já é um momento prazeroso pra você. Então você inclui um hábito que ainda não tá bem estabelecido, num momento que já é prazeroso, e aí você vai criando esse hábito. É muito legal estudar sobre isso, né? Eu tô curtindo também. É muito bom. Que agora eu tô super estudando hábitos pra falar sobre isso. Porque eu já falava sobre hábito tudo, da leitura, mas eu falei, não, vou estudar bem sobre, assim, o hábito e procurar as literaturas sobre. E aí eu falei, nossa, é isso, assim, é exatamente isso. Até o hábito da conexão com o bebê que a gente falou, é um hábito. É um hábito. Você cria um hábito ali, não é porque uma não rotina, é fácil. Mas é um hábito, porque se torna prazeroso ao, né, às vezes. Não, e não é fácil, Mi. Eu que tive a primeira gestação, né, a Paulo não é meu primeiro filho, mas foi a minha primeira gestação. Eu achava esquisitíssimo. Sim. Tanto é que eu nunca consegui imaginar o momento do parto. Tipo, eu nunca consegui imaginar o bebê depois de nascer. Eu acho que porque eu nunca tinha visto um bebê recém-nascido tão de perto. Verdade, eu fui a neta mais nova da minha família. Depois veio a Gabriela, mas foi muito tempo depois. Enfim. Então, eu nunca tinha conseguido... Eu nunca vi um bebê recém-nascido tão pequenininho, tão de perto. Então, eu não conseguia nem imaginar. E aí, eu lembro que na hora da cesárea, que colocaram o Apolo em cima de mim, eu pensei, nossa, que bebezão. Eu achei que era menor, mas é que ele era grande mesmo. Ele era um caso. Ele era grande. Ele já nasceu, já levantando a cabecinha, assim, empurrando. Ele era grande. Nasceu criado. Nasceu criado. Esse corpinho aí. E veio aqui. E a gente falava, né? Eu falava, meu Deus, se esse bebê for muito grande, olha só como a gente fala as coisas. Meu Deus. E aí todo mundo falava, mas não tem barriga pra isso. Não tinha mesmo, né? Mas ele tava no espaço dele lá, né? Sabe, Deus, tava no meio da costela, ele tava enfiado, não sei, né? Tinha o espaço dele. Ai, mas era grande. Até isso um pouco da dificuldade, né? Sim. De se mexer lá dentro, tudo, né? Porque era grandão. Então, e a gente esperava mesmo um bebê grande lá depois, a gente até todo mundo tava falando, porque realmente ele fez bastante manobras. Fez bastante manobras, né? Meu Deus. Pra poder vir. Mas é muito doido. Ai, minha mãe é muito legal. Ai, acho que a gente podia ficar conversando aqui o dia inteiro. Mas a gente ia mesmo. Você tá com calor? A gente já tá morrendo de calor aqui, porque tá muito sol. Gente, é agosto. A gente não tá no inverno? Estamos no inverno, mas aqui tá... Que isso, 40 no verão, graus. 40. Antonina, 40 graus, Cidade Maravilha. Suando aqui, molhada. Não, olha... Mas, Mi, muito obrigada. É muito bom. E que você atenda muitas outras gestantes. Espero que muitas outras gestantes possam passar pelo que eu passei. Ter o acompanhamento que eu tive. Não precisa passar pelo que eu passei no final, não. Não, mas é que eu falei, Fê, né? Cada uma é diferente. Sim. Se eu fosse contar cada história das gestantes que eu passei, é uma diferente da outra e, nossa, casos assim que é individual para cada um e surreal, assim, é muito legal. Então, é de cada momento, de cada um mesmo, de cada gestante, cada família, então... E a gestação e o parto é muito único, né, Mi? É muito único. Não adianta você querer reproduzir um parto de outra pessoa, olhar para o parto de outra pessoa. É o teu parto, é o teu momento, é o que tiver que acontecer. Não escutar muito o que... Por isso que eu falo, buscar conhecimento, não escutar muito o que vem de fora. Você sabe o quanto você escutou de fora. Eu vivenciei isso com você. E é esse lugar que fala, não escuta você, né? Escuta a tua família, aquilo que você está construindo. Porque, em primeiro lugar, é a mãe, né? Ela que está carregando, ela que está conectada. Então, isso é muito importante. Onde eu também trabalho bastante com as gestantes e as mulheres, que eu acho muito importante.
né? Esse lugar de se respeitar também nesse momento, né? Então, Ai, seu trabalho é lindo. obrigada, Sou apaixonada pelo seu trabalho. E você é uma super empreendedora, né? Empreende nessa área. Tô ainda buscando mais ainda, né? Porque tenho se organizando nesse lugar, né? De empreendedorismo, né? Buscando esse agora sair um pouco mais pro mundo que a gente fala, né? A gente tem um pouco às vezes de medo, né? Mas tá acontecendo e vai acontecer. Não, com certeza. E como que o pessoal te encontra? Então, eu tenho o meu Instagram, né? Que é Milena Becher, aquele doula, o tracinho, esqueci o nome daquele. Hífen. É o Hífen. Hífen Doula, né? Tá. Que é, não, Milena Becher, eu tô falando do outro. É Milena Massoterapia Hífen Doula, né? Eu tenho 2. Esse é da parte do Instagram do meu, da massoterapia, do empreendedorismo, né? E aí o Facebook é Milena Becher, né? E aí eu tenho a clínica Revitar, que eu trabalho em Morretes, né, que é onde faz 6 anos que eu trabalho lá naquela legal. clínica. Clínica Revitar. Revitar. Que é em Morretes. E aí atendo em Antonina, atendo em casa, também domiciliário, eu tô, né, atendo aí o que vem. Mas lá eu tenho a sala lá, minha já faz 6 anos, fez agora. Ai, que legal. Mi, se alguém quiser te procurar online, você atende online também? Também atendo. Tanto na parte da dolagem, na parte, né, da terapia, para acompanhar aquela mulher no WhatsApp, né, online. E também algumas terapias que eu também trabalho, além da massoterapia. Ah, legal. Né, mas eu atendo. Daí procura lá no Instagram. Então, no Instagram, Milena Massoterapia. Milena Massoterapia tracinho doula. Pronto, vai estar escrito aqui no vídeo. E aí vocês procuram a Mila no Instagram, que a minha é maravilhosa. Muito obrigada, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter participado da nossa vida, porque todo mundo que participou do parto participou da nossa vida, né? Eu que agradeço não tem como muito não. pela confiança e poder estar aqui com vocês, né? E você volta. Muita alegria, com certeza. Temos muito ainda, né? Obrigada, Mi. Obrigada, querida. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.